O Instituto Cultural Vale apresentam a terceira edição do Flitabira. Boa tarde a todas, todos. Mãos Dadas, com Eliana Alves Cruz, Andréa Pachá e Úrsula Vidal. A apresentação feita em 4 de novembro de 2023 no Festival Literário de Itabira, Flitabira. Esta ocorre em um auditório que possui um pequeno palco ao fundo. Na parede ao fundo, há cartazes do terceiro Flitabira em tom branco sujo estampado com desenhos simples. Também há um telão. Em cima do palco, há 3 cadeiras dispostas lado a lado, intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Andréa Pachá, uma mulher branca de cabelos castanhos lisos que estão presos em um rabo atrás da cabeça. Ela traja camiseta social de botões branca e calça preta. Usa óculos redondos de aro vermelho. A segunda pessoa sentada é Úrsula Vidal, uma mulher branca, de cabelos loiros cacheados, cujo comprimento lhe passa o ombro. Ela traja vestido longo de tom verde musgo. Usa no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira e última pessoa sentada é Eliana Alves Cruz, uma mulher negra de cabelos escuros que é todo trançada em diversas trancinhas. Seu comprimento lhe passa o ombro. Ela traja camisa azul e saia longa estampada em tons de azul e verde. Usa no pescoço o crachá dos participantes do evento. Ao longo do vídeo, a plateia é filmada e está cheia. No canto inferior direito do vídeo em questão, está do início ao fim a intérprete de Libras, uma mulher branca de cabelos louros e blusa preta, que traduz simultaneamente tudo que está sendo falado. No canto superior direito do vídeo, lê-se Terceiro Flitabira. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida, não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. Do tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Salve Carlos Drummond de Andrade. Salve a sua Itabira. Vou começar aqui pela minha colega jornalista, né? Porque temos essa inquietação, e eu sei que também é tua, muito, Andréa, uma inquietação de promoção de justiça social. Né? O jornalismo nos leva a pesquisar, a perguntar, a tentar entender, a mergulhar, a observar, porque somos inquietos. E hoje, todos nós nos emocionamos com essa experiência poética dessas crianças e adolescentes. E, no momento da leitura, da redação de uma das premiadas hoje, foi o momento em que essa nossa catarse se faz nos encharcando com o que nos esperança. Né? Uma jovem entre 14 e 15 anos, falando sobre memória, sobre saudade, sobre lugar, sobre um frango saudade ou uma saudade frango. E aí nós pensamos o que essa semente extraordinária que vem sendo plantada das festas literárias organizadas pelo Afonso e pelo Sérgio, como ela vem germinando. E a nossa angústia, Eliana, é como a gente dá escala para esse plantio, para essa semeadura. Como é que a gente consegue que isso chegue em todos os lugares? Não na Itabira, que apenas, também, mas não apenas na Itabira, que é um município minerador, portanto, tem uma grande empresa, que tem uma movimentação grande econômica a partir desta riqueza mineral e que devolve para essa cidade, por meio de leis de incentivo, projetos importantes, educadores, formadores. E a cidade que não tem minério? E a cidade que não tem indústria? E a cidade que pouco tem comércio? Que vive desse repasse dos recursos federais e que, muitas vezes, as câmaras de vereadores são 13 vereadores, todos homens, nenhuma mulher, sem nenhum controle social, sem presença da sociedade. Como esta palavra, esta literatura, isso que nos
que nos movimenta e nos mobiliza. Como isso vai ter escala nesse Brasil da injustiça, Eliana? Olha que ela fez a pergunta dos milhões, né? Quem tiver essa resposta... me vem à cabeça, Úrsula, um artista daqui, né? Que ele diz assim, o artista tem que ir aonde o povo está. Então, eu acho que o efeito multiplicador das coisas que nós fazemos, ele tem que acontecer não apenas pelo objeto livro, mas pela nossa presença nos nossos territórios, nos lugares onde moramos, nos lugares aonde vamos. Isso são sementes que a gente vai jogando, e eu acho que a gente tem uma coisa que é muito, muito fruto do nosso tempo, que é a síndrome da ansiedade, né? Aquela coisa da ansiedade. A gente tem uma ansiedade de resolver as coisas para ontem, porque a gente tem uma sensação de coisas que se perpetuam e que se arrastam no longo do tempo. Injustiças, questões que vão apenas se reatualizando. Ou seja, você tem uma escravidão 2.0, 3.0, sei lá o quê. A gente tem uma Casa Grande 2.0. O modelo está ali, né? Só muda a roupa, só muda a época, só muda isso. Porque o cerne, a gente tem um fascismo 2.0, a gente tem tudo reatualizado. Como se fosse uma tecnologia de informática, de computador, uma nova versão desse telefone, né? É o iPhone 15, 16, 17, 18, é a mesma coisa. Então, mas nisso reside uma coisa. Se a gente está reatualizando coisas que a gente já viu, a gente já sabe onde vai dar. E se a gente já sabe onde vai dar, a gente tem a chance, a oportunidade de cortar algumas coisas pela raiz. Eu acho, pelo menos, né? A gente sabe onde vai dar determinadas posturas, a gente sabe onde vai dar determinados caminhos que a gente escolhe. Então, eu acho que é uma função que não é apenas do Afonso, que é um produtor cultural, ou da Eliana, que é uma escritora. É algo da sociedade brasileira tomar para si, interromper esse ciclo que se retroalimenta. A gente oprime, escraviza, e aí esse método vai passando por geração que não viveu aquilo e repete, oprime, escraviza, e aquilo vai, e a gente vai apenas tendo sequelas, né? A gente tem algumas sequelas desses processos que a gente reproduz. Então, todo dia é uma função da gente olhar no espelho e dizer em que medida eu reproduzo isso. Em que medida eu sou agente do contrário. Eu sou agente da estagnação, eu sou agente da perpetuação desse estado de coisas e do não alargamento dessa arte, dessa possibilidade de criação e de vida. A redação da Júlia, não me esqueço porque é o nome da minha filha, e mais ou menos elas têm a mesma idade, né? Eu tenho uma filha de 16 anos, a Júlia ganhou a categoria de 15, se não me engano, 14, 15 anos. Então, é a mesma galerinha, com a mesma, mais ou menos, faixa etária. O que ela fez? Ela nos levou, todo mundo que estava aqui foi conduzido para a sua saudade, para a sua casa da avó, para o seu frango, para a sua... E foi isso que transportou todo mundo para aquelas lágrimas. É porque a palavra foi uma condutora. Então, eu acho que a gente precisa usar a nossa palavra e no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, a gente tem essa capacidade. É que a gente esquece, né? Às vezes, a gente... E isso, sabe quem faz muito bem isso? Igrejas. Igrejas fazem muito bem isso. Igrejas dão escala por isso, porque acreditam na palavra. Às vezes usada para o mal, né? Mesmo dentro de uma igreja, às vezes usada para o mal, mas isso tem uma força. E quando ela é positivamente utilizada, uau, né? Isso cresce. E as pessoas acreditam que podem, sabe? Elas acreditam que podem. Eu acredito na palavra, senão não seria escritora, mas eu acredito na responsabilidade que a gente tem que
empregar nelas. A gente tem que impregnar o nosso dia a dia e cada coisa que a gente fala de uma certa magia da transformação. Quer falar um pouco? Eu ouvi a tua pergunta, Úrsula, e a Eliana falando tão sensivelmente sobre a relevância da palavra, mas eu vou voltar um pouco nas questões que você trouxe com relação à política cultural, à cultura, à injustiça social, porque eu acho que a gente está falando de coisas diferentes. A criação, quer dizer, a arte, o desejo de criar, de escrever, de pintar, de fazer qualquer coisa, isso é inerente ao ser humano. Qualquer ser humano não consegue viver na condição de mortal. Saber que a gente acaba no final é insuportável. Então, essa vida não basta. Então, para a gente conseguir aceitar esse lugar da mortalidade, a gente precisa criar. E é uma atividade, é uma forma de viver a vida que transcende. E a literatura aí tem esse espaço de você poder contar a história que não é necessariamente a história da justiça social. O meu livro chama A Vida Não é Justa, inclusive, embora eu seja juíza. E a gente lembrar também que a história da humanidade é uma história de injustiças. Nós não temos registro histórico de um tempo em que as sociedades, os seres humanos, as nações e os povos conviveram pacificamente. Aliás, a paz perpétua é o que nós não desejamos, o que nos movimenta é exatamente isso, é o que a gente não tem, é o desejo, é o que leva a gente adiante, com erros e acertos, com momentos mais democráticos e momentos mais totalitários. E aí eu consigo enxergar a relevância de uma política pública que deva ser assumida para dar vazão e para garantir o direito fundamental que qualquer ser humano tem à dignidade. Porque, quando a gente fala de direito à cultura, a gente está falando de um direito à dignidade. Essas crianças que nós vimos aqui de manhã, que foi assim... emocionante, comovente. Eu voltei para a casa da minha avó, eu senti o cheiro do frango da minha avó e fiquei extremamente emocionada. É uma forma de expressão que nasce de um sentimento e que pode virar uma atividade literária ou não, a depender da canalização que se dá para essa atividade. E essas crianças encontraram um professor que pediu música no Fantástico. Ele trouxe 3 alunos aqui que ganharam a premiação. E você vê a importância de um Estado presente na hora de garantir às crianças o direito à educação, o direito à cultura, o acesso a políticas públicas que permitam a canalização da sensibilidade. A cultura educa a sensibilidade, e essa atividade é uma atividade que é um dever do Estado. Quando você pensa no desenho da nossa Constituição, a Constituição diz isso. Então, o Estado não é bonzinho porque permite, ou porque faz, ou porque acontece. E o que a gente tem de possibilidades de captar recursos por meio de empresas para garantir essas políticas é uma forma de reparação, porque a gente está falando também de empresas que investem em cultura, mas que extraem um minério. A gente está falando de uma atividade que impacta a cidade a ponto de fazer Drummond escrever poemas e mais poemas provocados pela angústia de viver numa cidade que tem os nervos expostos com as escavações e com a mineração. Então, é um paradoxo, né? Porque a gente sabe que precisa dessa política e, ao mesmo tempo, a gente sabe que ela deriva de uma grande injustiça. Na mesa anterior, a Márcia estava falando com a Maria da injustiça que é o próprio sistema de justiça. E eu sou integrante de um sistema de justiça e eu enxergo a injustiça. Porque é outro paradoxo que eu também sou obrigada a conviver. Eu sou uma magistrada integrando um poder que é desenhado para estruturalmente manter o status quo e tem um compromisso com a transformação, com a afirmação dos direitos fundamentais, que passa também pelo fortalecimento
desse poder. Então, a gente está falando, resumidamente, que os estados que têm compromisso com a democracia são estados que têm compromisso com a afirmação dos direitos fundamentais, da cultura, da justiça, da redução dos danos e da redução das injustiças. E foi inevitável também, ouvindo tantas mesas sensacionais e ouvindo reiteradamente a necessidade da reparação, a necessidade da gente conhecer a nossa história, a nossa memória, o nosso passado. A Conceição falou de vingança, mas a Conceição não é uma pessoa vingativa, ela é uma pessoa que tem um senso de justiça muito grande, e a gente percebe isso na vida dela e na escrita dela. E eu lembrei do Shakespeare, numa das peças, acho que, se eu não me engano, é Sonhos de uma Noite de Verão. Eu vou lembrar até o final, mas ele tem uma frase que eu amo, que ele diz o seguinte, que o oposto da injustiça não é a justiça, mas é o amor. Porque toda justiça que não se pratica por amor não é justiça, mas é vingança. Então, eu vejo uma árvore de raiz profunda, onde todos esses saberes da cultura, da arte, da literatura e da justiça, que são saberes da humanidade, que nascem de uma raiz só. A gente precisa retomar todos esses saberes e, de uma forma efetiva, exigir que o poder público faça cumprir o que a Constituição garante, que é o direito à dignidade, é o direito dessas crianças terem acesso ao conhecimento, à arte, à cultura e a um país menos injusto. E, olha, deixa eu só fazer um adendo, né? Você falou assim, o direito das crianças. Mas, já diz o ditado, né? Só termina quando acaba. E a gente está vivo, né? E eu não estaria aqui hoje se não fosse uma política pública de cultura. Eu escrevi um romance por uma necessidade pessoal de ter a minha história registrada, uma história que eu não via nos livros que eu lia, que eu não é a história da Toni Morrison lá, né? Se você não viu a história que você quer ler, vai lá e escreve. Então, eu tomei isso para mim, fui lá, escrevi. Mas, assim, quando eu terminei, quando eu botei o ponto final, assim, que eu senti que acabou, e agora? E agora, José? Né? E agora? Eu vou fazer o quê? Aí mandei para um monte de editora, eu falei, gente, ninguém vai me olhar, eu nunca escrevi nada, nunca publiquei nada, como é que vai ser? E eu já não era criança, eu já era uma mãe com filhos, com trabalho, com não sei o quê. Aí, o que acontece? O Estado veio o concurso da Fundação Cultural Palmares, que é uma longa história também, né? Lá, me inscrevi no último momento, e ganhei o concurso, eu já estou aqui, já escrevi 7 livros, enfim, já ganhei prêmio. Então, eu acho que a função do Estado é dar esperança e é provocar esses talentos em todas as pessoas, todos os cidadãos e cidadãs. Dizer que não acabou, que só termina quando acaba. A gente tem uma sociedade muito etarista e muito... Eu ia falar um palavrão, mas não vou, em respeito aos itamirenses, mas é uma sociedade, sabe, muito, pelo amor de Deus, careta, sabe, de achar que a pessoa fez 40. A gente teve agora, né, um caso da menina, tem uma colega de turma com 40 anos, e as garotas debochando que a menina tem 40 anos, e, pelo amor de Deus, ela acha que vai acontecer o quê com ela quando ela fizer 40 anos? Vai se explodir, vai virar... Enfim... Então, eu acho que é isso, acho que a gente precisa subverter essas lógicas e essas certezas que um mundo muito excludente introjetou em cada uma de nós. E o Estado tem esse papel, né? Ou seja, não fosse essa política pública, e não tinha acontecido mesmo, porque isso foi em 2015. Logo depois veio o golpe. Logo depois veio um governo que não acreditava em nada disso. Talvez eu estivesse começando a publicar agora, porque vai ter o concurso Carolina Maria de Jesus, com 2.000 e tantos romances já inscritos. Sabe-se lá se eu ganharia esse concurso ou não. Então, você vê o atraso na vida de uma pessoa. Você vê o tempo perdido numa carreira e uma artista perdida, se você não investe nessa possibilidade. Vamos tentar falar do tempo presente
E o tempo é essa coisa fugidia, né? Que a gente, às vezes, quer ancorar num desejo de realização, numa visita na memória, num antes e num depois, ou o que é esse meu agora, né? Vocês falaram em mesas anteriores, e eu me lembro talvez uma inquietação também, mas uma angústia da Eliana com essa coisa da burocracia que sequestra o tempo da criatividade, o tempo do ócio, o tempo do respeito pela persona que eu estou construindo também nesse mundo literário. E tu falavas, Andréia, sobre o quanto os autores que nos navegaram por um caminho de uma literatura que nos permitiu visitar as nossas angústias, eles também foram muito importantes para a nossa transformação. Mas é só isso que a gente vai passar para essa meninada? Eles estão fazendo, estão formulando, estão inquietos, estão problematizando os seus territórios, estão falando por meio do grafite, do hip-hop, da escrita, da dança, né, das expressões, de tantas cênicas. E a gente não pode também ancorá-los demais nisso, que é essa perplexidade nossa diante de um mundo tão injusto, mas, ao mesmo tempo, é preciso dar essa porta de saída para eles, porque eles estão querendo essa saída. Mas o tempo para eles é outro. Entre um momento de escapismo absoluto, onde eu estou na rede social, mas eu também quero criar, e aí eu não vou dar conta, e eles estão muito ansiosos, muito ansiosos. Elas e eles estão muito ansiosos. Como é esse tempo dessa criação e dessa juventude que está cheia de energia e de potência criativa e que precisa, de certa maneira, da gente também, como a gente precisa da Conceição, como ela precisou da Carolina? Entende? Quem começa? Eu não sei, gente. Eu estou tão ansiosa quanto esses meninos para lidar com o tempo, porque a gente tem vivido um tempo simultâneo, né? E isso fragmenta a nossa atenção. Eu tenho dificuldade de lidar com esse tempo que não é linear, porque eu acho que isso é uma mudança real, eu não consigo, isso me exaspera quando eu estou lendo um livro e aí apita uma mensagem e eu preciso parar para ler a mensagem e, ao mesmo tempo, chega uma mensagem direta na tela do computador. Tem gente que faz isso com o pé nas costas e talvez esses meninos já nasçam com essa habilidade, porque é o tempo deles. O que, para mim, parece relevante é que a gente não transforme o tempo dessa garotada num tempo que não é mais o tempo presente. Quando o Drummond traz essa poesia, não é uma relação inconsequente com o tempo, não há um desejo de niilismo, tipo, deixa tudo para lá. É que da nossa conexão com o tempo presente depende esse compromisso com a nossa vida e com a integridade da nossa vida. Porque o mundo, com tanta confusão que está, né? Quer dizer, se a gente parar para fazer um breve relato da história do mundo nesse momento, se eu pedir para cada um de vocês abrir o celular e olhar na tela do celular a quantidade e o bombardeio de informações que chega de forma repetida em tempo real, esse tempo é um tempo que nos afoga, que impede que a gente respire e que impede a nossa conexão com o tempo que a gente está vivendo. Como deve ser insuportável para esses meninos ficarem ouvindo que tempo bom era no passado. Essa síndrome, ou no futuro, né? Porque tem aquele filme do Woody Allen, Meia-Noite em Paris, que é um filme que a pessoa nunca está conectada com o próprio tempo, ela está sempre desejando um passado que ela não viveu, está sempre idealizando um tempo que não é o dela, quando o tempo que nós temos é esse tempo. Assim, o tempo que a gente tem, até que a eternidade venha, né, João, que você estava falando da inteligência artificial, da possibilidade de uma longevidade maior, mas até que isso venha, são tantos
são tantas pedras no caminho que a gente precisa enfrentar com relação à desigualdade social. A quem serão os beneficiários desse tempo que virá, dessa tecnologia que virá? A injustiça, que hoje já é tão grande, vai ficar ainda maior com essa potencialização da tecnologia e das inteligências artificiais da área da saúde. Mas, enfim, esse tempo, enquanto ele não vem, enquanto o tempo da eternidade não vem, o nosso tempo é o mesmo. É o tempo entre o dia que a gente nasce e o dia que a gente morre. Esse é o tempo que a gente tem. E é com esse tempo que a gente precisa se conectar. E se conectar sem desqualificar a história que trouxe a gente até aqui, porque, se a gente usar esse tempo que a gente tem para ficar mergulhado no passado, a gente se impossibilita de dar qualquer passo adiante ou de experimentar a potência que é essa vida em tempo real. Ou, se a gente se ocupa de um futuro que pode chegar ou pode não chegar, a gente também abre mão da vida como um direito fundamental, porque a vida é uma potência, gente, com tudo que ela tem de bom, de ruim. Quer dizer, a gente passa por perdas dolorosíssimas, por rupturas que a gente não desejaria passar. No entanto, a gente está aqui, sabe, falando de poesia. E poesia é isso, é o que não serve para nada, como disse Manuel de Barros, serve para a poesia. E isso é do que a gente é constituído, né? O Shakespeare, de novo, nos salva, que ele diz que nós somos feitos da mesma matéria de que são feitos os sonhos. E é um pouco isso, a gente ter dimensão dessa nossa condição no tempo presente é a experiência mais transcendental que eu consigo ter sobre a minha existência. Eu consegui entender que a eternidade acontece nesse tempo que eu tenho de vida, nesse tempo humano que eu tenho de vida, com todas essas contradições, com tudo isso que está acontecendo que nos paralisa, a gente ser capaz de se apaixonar, de chorar, de ver essas crianças aqui lendo uma redação e abrir o berreiro e lembrar do cheiro da casa da avó. Eu não consigo imaginar assim, nada melhor para a minha vida do que ser desgraçadamente humana. Eu gosto desse lugar, sabe? Pois então, eu acho assim, né? A gente tem o presente, passado e futuro. Eu acho que tem uma relação direta com o que é real e o que não é, né? Qual é a percepção de realidade? Quando a gente tem esse mundo virtual, e ele assusta muito, porque é algo muito recente na humanidade, tem 5 minutos, se muito, né? Esse mundo das coisas, da superconexão e da internet. A internet nos anos 90, gente. Anos 90, para cá, isso aqui é nada na linha da história, né? Então, a gente ainda está... esses meninos já nasceram com essa tecnologia, já nasceram com... Mas a gente tem muita gente que viveu um mundo sem isso, né? Então, a gente a gente está, na verdade, num tempo de transição para uma outra coisa, que a gente ainda não sabe muito bem o que virá a ser. Eu tenho um pouco de angústia com essa coisa do futuro, né? Tem agora uma vertente literária, afrofuturismo e tal, e que tenta imaginar qual é o futuro. Não sei, a gente tinha um desenho na nossa infância, que era os Jetsons. Vocês lembram dos Jetsons? Que era o carro que voa e não sei o quê. Quase tudo dos Jetsons já existe. Se for olhar, quase tudo dos Jetsons. Então, a gente está naquele futuro ali. Mas, ao mesmo tempo, a gente está no século XV, na esquina da minha casa. Quando você sobe ali aquele morro, você está no século XV. Você tem gente que dorme no chão, você tem uma epidemia de como é que fala? Tuberculose, porque quem dorme no chão, quando chove, acontece o quê com o pulmão? Você tem problemas de mordida de rato, você tem pestes absolutamente medievais em plena cidade de Belo Horizonte, de São Paulo, do Rio de Janeiro, grandes centros urbanos. Nova York tem uma epidemia de rato, tem uma história lá de rato, agora de caça ao rato. Então, isso é o quê? Isso é século XV, isso é, sabe? Então, isso traz uma outra lição, que é o seguinte: o tempo aspiralar, de uma intelectual mineira chamada Leda Maria Martins. O tempo é aspiralar. Ele não é uma linha reta, né? Ele não é
Hoje fomos lá no memorial lá do Drummond e tem a linha da vida do Drummond com tanto livro. Eu não tinha noção da quantidade de livro que esse homem escreveu. Eu falei, uau! E isso é o que dá até nervoso. Isso é o quê? Isso é a ilusão do tempo. É uma pessoa, um artista que estava tanto tempo aí, e você ouve tanto falar, e você precisa visualizar aquela produção para entender que, uau, que produção é essa, né? Volumosa. Então, o tempo é espiralar. E a gente sai desse estado de achar que o passado, o presente, o futuro são coisas estanques, quando a gente se conecta com essa verdade de que o tempo vai e volta e que ele caminha simultâneo no mesmo espaço. Mas, para ter essa percepção, a gente precisa viver a vida real. Né? E a hiperconexão, a internet, tira a gente da vida real. A gente edita a vida quando a gente faz nossos reels na internet, faz os nossos stories, a gente está editando, ninguém mostra derrota, não mostra. Não mostra. Então, a gente vive uma vida editada e a gente vive a vida dos outros editada. Então, as pessoas desejam vidas que não são suas, nunca poderão ser, e também não são daquela pessoa, porque aquela vida daquela pessoa não é verdade. É tudo um grande jogo de ilusionismo, né? E isso está altamente conectado com todas as nossas síndromes, com a epidemia de tristeza, de solidão, de ansiedade, de pânico. Isso é o cerne da questão, né? A gente não tem vivido, a gente não tem deixado a nossa canoa andar, porque a gente está tentando controlar o tempo. Eu acho que a gente tem uma epidemia, na verdade, de tentativa de controle. A gente quer controlar o tempo. A gente tem essas coisas, otimize seu tempo, tem curso para otimizar o tempo, tudo a gente quer controlar, e a vida não se presta a isso. Você pode planejar seu dia certinho, alguma coisa vai sair do trilho, alguma coisa vai acontecer no meio do caminho, você vai dar uma topada, vai ter que fazer um curativo, e aí você vai ter que voltar e vai trocar o sapato, aí isso vai te atrasar no compromisso, aí você vai encontrar uma pessoa que você não imaginava. Então, a vida vai te levando por outros caminhos, e a gente não controla, absolutamente não controla. Então, quando a gente se conscientiza de que a gente não tem controle de nada, aí você consegue começar a... Pelo menos eu vejo assim, né? Aí você começa a conduzir, eu, pelo menos, comecei a conduzir melhor o meu tempo. Porque eu comecei a ouvir a vida, né? Vamos lá, o que esse dia está me dizendo hoje? O dia está me dizendo que eu não devo mexer com a burocracia, porque eu estou muito irritada. Então, eu vou delegar isso para uma outra pessoa, vou fazer o que é... Eliana, ou então é aquele dia que você tira para ligar para o telemarketing e fala assim, hoje eu vou dedicar amanhã a reclamar. Tem aquele dia que... Né, tem um dia não, você falou, tem um dia sim, um dia não. Hoje eu estou no meu dia não. Hoje eu vou criar caso com todo mundo que me aparecer na frente. Eu vou tretar na internet, eu vou meter a mão em todos os vesperos. Hoje eu estou no meu dia sim, hoje eu não quero. Então, a gente precisa aprender a se ouvir, né? A se ouvir e a não forçar esse controle que a gente inutilmente fica tentando ter da vida. E a literatura, em especial, é algo que me fascina pelo seguinte: o livro ele tem essa capacidade de congelar o tempo. É um retrato assim, né? Um frame. Porque, quando eu escrevi o Solitária, foi na pandemia, muito irritada de ver os nossos ídolos, os grandes artistas, todo mundo fazendo live, né? Aquela coisa, você entrava no Instagram, estava assim, todo mundo ao vivo, live pra caramba. E todo mundo com as suas empregadas domésticas fazendo churrasco, servindo não sei o quê. Eu falei, essa mulher vai se isolar como, gente? Se ela tem que trabalhar... Então, e aí eu comecei a observar o tanto de denúncia de cativeiro, de cárcere privado, de situação análoga à escravidão, de pessoas encarceradas junto com uma elite que se deu ao luxo de fazer muita coisa, de ir para a sua fazenda, vou ficar na minha fazenda, porque... Né? Mas você leva seu escravinho junto. Então, isso me deixou assim, revoltada. E aí, no meio da história, teve a questão do menino Miguel, que caiu do prédio, todo mundo viu isso, né?
E aí eu pensei assim, meu Deus, o que isso significa, né? Uma mulher fazendo as unhas, uma criança de 5 anos, 4 anos, entra num elevador, ela aperta o andar de cima, a criança sobe em vez de descer, e o menino cai do 10º andar e morre. E eu acompanho a mãe na internet, ela sangra pela internet todos os dias aquela mulher sangra. E eu fiquei pensando assim, cara, amanhã vai ser outro caso, depois de amanhã um outro caso. Jornalistas, né? O hard news te faz esquecer e te faz ter essa ilusão do tempo. Outro caso mais escabroso vai acontecer, isso vai passar e essa mulher vai ser esquecida, essa criança não vai ser nunca, essa vida não importa, sabe? E aí eu falei, mas espera aí, tem uma coisa que eu posso fazer sim, eu posso fazer esse assim, ó, plec. Aí eu escrevi aquele livro. E eu achei que era um caso, eu escrevi um livro curto, bem curto, de propósito, porque eu queria que as pessoas que vivem aquela realidade lessem até o fim. E livros grandes, a gente sabe, para quem não tem o hábito de leitura, é um fator que te assusta. Às vezes o livro é maravilhoso, mas a pessoa não se sente autorizada nem a pegar num tijolo de livro, né? Quanto mais. Então, eu queria que as pessoas se sentissem incentivadas, que fosse um livro que não fosse caro, justamente para ter esse acesso. Cara, foi um tiro assim, certinho, porque as meninas que já não estão nessa realidade, que estão nesta nova geração, compram, dão de presente à mãe, a mãe lê, vê a vida dela, empresta para a tia, que empresta para a comadre. O livro roda. E é um assunto que não está esgotado, porque é a vida de todo mundo no Brasil. Se você não é empregada doméstica, se você não é filho de empregada doméstica, em algum momento você teve ou tem uma empregada doméstica, em algum momento você foi a alguma casa que tinha ou tem uma empregada doméstica. Então, aquilo ali está na vida de todo mundo. Isso é você entender o tempo, né? E como você pode usá-lo, e usar a arte a favor para uma reflexão. Enfim, são muitas coisas, poderia ficar aqui falando horas, não vou mais, porque vocês têm tempo também. A gente... Vamos abrir, então, para as perguntas, gente? Enquanto vocês vão se animando, se alguém levantar a mão, eu já tenho uma, e aí eu quero falar sobre as pedras no meio do caminho. Que hoje nós lemos esse poema, que foi muito disruptivo, inclusive, na vida de Drummond, já sendo um grande poeta, mas tem uma pergunta lá. Eu vou só fazer a pergunta da pedra. Vem aqui, então, enquanto a gente vai. Como a gente precisa aprender a ser coletor de pedras? Vem mais pertinho aqui da gente, Flor. Depois a gente vai para as pedras. Como é teu nome? Cecília. Oi, Cecília. Pode fazer a sua pergunta, Flor. Como a gente consegue mais paciência, tipo assim, não ficar irritada? Linda, Cecília. Uma palma. Como a gente consegue mais paciência? Grata, Cecília, pela sua pergunta. Cecília, primeiro você precisa descobrir o que está te deixando impaciente. Tudo. Vamos Quantos fazer uma anos você tem, seleção. Cecília? 8. Olha, meia-noite vou te contar um segredo. 8 anos? Gente, a Cecília quer respostas. Senta aqui perto da gente, Cecília. Cecília, qual a coisa que você mais gosta de fazer? Comer. Comer. E, além de comer? Brincar. Brincar. De que você gosta de brincar? Esconde-esconde. Escutando pega-pega. Pega pedra? Pega-pega é um bom exercício para ter paciência. É um bom exercício. Na hora que estiver muito impaciente, brinca de pega-pega. Mas se não tiver ninguém? Mas aí você vai ter que encontrar uma pessoa, tá aí um bom exercício. Não é? Encontrar um amigo ou uma amiga que queiram brincar de pega-pega. E aí você vai ter um amigo para dizer que você está impaciente. E ele vai te fazer menos impaciente, porque você vai ter alguém para conversar. Então, é hora de buscar uns amigos. Obrigada. E você é muito linda, viu? Temos uma dica, uma fórmula, um caminho para indicar para a Cecília? Escreve, Cecília, desenha. Exato, isso que eu ia falar para você. Primeiro, assim, respira, né? Respira fundo, conta até 10, às vezes 20.
Isso, né? Desenha, escreve, desabafa aquilo que está te oprimindo, né? O que está te irritando. A impaciência ela é uma irritação, uma espécie de irritação. A gente fica, né? Ai, meu Deus do céu, isso não acontece. Então, a gente precisa diminuir o ritmo, né? Por isso que as pessoas dizem, respira. Porque a gente tem que baixar o nosso coração faz assim. Leitura também, viu? Leitura me ajudava muito, porque eu era muito impaciente. Muito impaciente. E aí, mas aí, se você começar a ler, você vai gostar, porque isso é uma coisa impressionante. Quando você começar a ler, você vai descobrir que tem um jeito quase mágico da sua paciência ir melhorando quando você vai lendo. Você até esquece que não tem paciência. Faz essa experiência. Deixa eu partilhar também, a gente vai ouvir o João. Cecília, paciência, olha essa palavra, do que ela é feita. Paciência é a ciência da paz. Quando a gente está sem essa ciência da paz, a gente está em guerra com alguma coisa que está incomodando a gente. E aí todas as partilhas que a gente está fazendo contigo, porque a gente também tem as nossas impaciências todo dia. Impaciência com horário, impaciência com gente chata, impaciência com gente grosseira, impaciência com a injustiça do mundo. Que a gente está saindo, você saindo para a escola, e às vezes tem uma criança numa situação de rua, com uma família, e a gente fica impaciente. Por que o mundo é assim? Por que o mundo adulto é assim? Por que as coisas não ficam melhores? Porque eu tenho e o outro não tem. Então, é uma impaciência. A gente não tem paz. E essa paz, o tempo inteiro, ela não existe. Porque o mundo é difícil, mesmo. Mas a gente pode fazer alguma coisa naquele momento para trazer alguma paz para dentro do coração da gente. Fazer uma coisa legal por alguém. Sabe? Dizer uma coisa doce. Ser voluntário. Servir uma coisa para alguém. Sabe? Fazer alguma coisa boa, que isso enche o coração da gente de paz, para dizer, eu estou fazendo um pouco a minha parte nesse momento agora. Eu sei que amanhã eu vou ter impaciência de novo, mas agora eu estou fazendo a minha paz. É uma forma, sabe? Eu ia dar uma receita. Eu ia dar uma receita, mas a Úrsula disse tudo, mas a minha receita é mais pé no chão. Liga para um amigo. Liga para um amigo. Pronto, dá dúvida, Cecília, liga para um amigo. Temos mais alguma pergunta, gente? Então, eu vou voltar para a minha pedra aqui no meio do caminho, porque no meio do caminho havia uma pedra, e nós estamos muito impacientes para sermos coletores e coletoras de pedras, porque a gente edifica esse construto do ser com essas pedras que estão no meio do caminho. Como é que a gente aprende a metabolizar, internalizar e entender essas pedras? Por exemplo, os teus livros, né, Andréia? E os teus livros também, né, Eliana? São livros coletores das pedras partilhadas contigo nos momentos das audiências, de uma pedra que um dia pareceu uma montanha e tu te mobilizaste a ver o que tinha atrás dessa montanha, ou antes dessa montanha estar aqui. Como é que a gente vira coletor de pedras para que elas edifiquem algo fortalecedor dessa nossa caminhada? Eu acho que cada um encontra uma maneira de lidar com as pedras no caminho, né? Eu escrevo, que é uma forma que me ajuda a transformar a dor em alguma potência. E eu faço muita terapia, que eu recomendo profundamente. Eu acho que terapia é um exercício que devia ser direito fundamental para todo mundo. No SUS, né? Tinha que estar no SUS. Tinha que ter um atendimento amplo para a gente se conhecer melhor. Eu acho que é um bom caminho, porque são formas de enxergar o outro. E nesse momento que a gente vive também, que a sociedade se organiza de uma maneira tão narcísica, a literatura e a nossa existência fica comprometida sem a escuta do outro. Então, o livro nasce porque eu olho para o outro, eu percebo a vida do outro, eu percebo o impacto da vida do outro na minha vida, ou a forma com que eu impacto o outro
com a minha existência, e disso nasce a literatura, porque eu não escrevo para não ser lida, né? Eu escrevo para que leitores tenham acesso às histórias que eu escrevo e para que transformem essas histórias em outras histórias. Então, a escuta, você está disponível para ouvir, é uma forma de coletar essas pedras. Pois então, pedra, né? Pedra é obstáculo, pedra é base de construção, pedra é acúmulo, né? Acúmulo de tempo, porque para aquela pedra existir, algumas eras foram necessárias de ajuntamento de poeira, de ajuntamento de resíduos. Eu tinha uma prima, e minha prima faleceu assim muito de uma forma rápida, né? Ela relativamente jovem, ou seja, com 50 e poucos anos, e ela era geóloga. E ela estudava, ela fez nossa, toda a inteligência de toda a família foi para aquela cabeça ali, né? Ela fez um doutorado na Alemanha e ela defendeu lá a tese dela em inglês, alemão e uau! Eu falei, nossa, essa mulher. E ela estudava terras muito antigas no mundo e que surgiram na mesma época. Então, eram umas terras no Brasil, Canadá, África, tinha uns lugares assim, né, de terras muito velhas. Às vezes, a gente olha para um obstáculo, para uma pedra que está no seu caminho, e você só olha aquilo com esse prisma da pedra que te atrapalha e que fere e que... Mas, se você observar bem direitinho, qual você, de alguma forma, contribuiu, porque você escolheu aquele caminho ali para topar com aquela pedra, né? De alguma forma, tem uma contribuição sua. Ou seja, você tomou aquele caminho ali e topou com ela. E, de alguma forma, o fato de topar com essa pedra te levou para outra vereda, né? Para outra estrada. Então, ela é uma provocadora para o seu movimento, ela é uma provocadora para o seu crescimento. Então, eu comecei a olhar os meus obstáculos e as minhas pedras dessa forma, que não é uma coisa poliana de que, oh, meu Deus, né? Tudo tem um lado bom na vida, não é assim, né? Mas é você olhar esses obstáculos e esses buracos como aviso, como autorreflexão, como inspiradores para que outras pessoas não peguem aquele caminho e tentar pensar em como eu vou fazer desse sedimento uma montanha. Ou seja, como eu vou deslocar essa pedra para o outro lado e transformá-la em algo que vai embelezar a paisagem. Eu acho que é isso que me move e que transforma toda essa dor e todas essas coisas que a gente escreve minimamente em livro, em história, que, de alguma forma, ajuda outras pessoas a lidarem com as suas pedras. Gente, a gente tem que encerrar, e o nome do nosso poema inspirador é Mãos Dadas. Então, eu quero dar as mãos para essas mulheres incríveis, dizer que nós temos hoje uma maioria de mulheres aqui na nossa plateia, que Márcia Tiburi nos fez uma provocação para que as mulheres apoiem as mulheres. Nós teremos a mais importante etapa nos períodos eleitorais que acontecem de 2 em 2 anos no nosso sistema político brasileiro, que são as eleições municipais. As pessoas vivem nas cidades. É nas cidades que os problemas acontecem. Então, que nós escutemos mais as mulheres, apoiemos mais as mulheres e nos mobilizemos para que tenhamos mais mulheres tomando as decisões políticas nesse nosso Brasil. Gratidão.